Beto Eu quero agradecer o pastor Zé Roberto and Sandra e Sandra for the privilege pelo privilégio and the invitation to be here e tonight. pelo convite de estarmos aqui It's nessa always a noite. great honor and a great blessing É for me sempre uma grande honra e uma grande bênção para to mim be in Brazil de estar no Brasil, and especially here in Guaratinguetá. especialmente aqui em Guaratinguetá. Amém. Amém. Aleluia. Nós trazemos saudações From the saints in Alabama. dos santos do Alabama. My wife, my family, Minha esposa, minha família, my church has been praying for you minha igreja tem orado por and for vocês these meetings. e por esses cultos. And so we just believe we're going to hear from heaven tonight. Então nós cremos que ouviremos dos céus nessa noite. Amen. Amém. Praise the Lord. Louvado seja o One Senhor. reason that I enjoy being here so much, E uma das razões que eu gosto muito de vir aqui pastor is a man of faith. é porque o pastor aqui é um homem de fé. I mean, a lot of people have faith on the sign of their church. Muitas pessoas elas têm fé no sinal, na placa da igreja Their delas. name may have faith in it. Ou o nome da igreja possa ser que tenha a palavra fé But na that doesn't always placa. mean that there's faith in the church. Mas isso nem necessariamente significa que exista fé dentro da But igreja. there's faith in this church. Mas tem fé aqui dentro. Because your pastors are people of faith. Porque o seu pastor é uma pessoa de fé. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. So it's a great joy and an honor to be with you tonight. E é uma grande alegria, uma grande honra estar com vocês nessa I'm noite. excited about the days we're living in. Eu estou empolgado nos dias em que estamos I'm excited vivendo. about the Word of God. Empolgado a respeito da palavra I'm de excited that Deus. Jesus is coming back. Eu estou empolgado que Jesus está voltando. I'm just excited. Eu estou empolgado. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. And so we welcome you to the service tonight. Então nós damos as boas-vindas para vocês nesse culto, And nessa all of you noite. who are visiting tonight, Todos vocês que estão visitando de come in fora, from other cities, vieram de outras cidades, visiting pastors. pastores que estão aqui visitando. Thank you for joining us. tonight. Obrigado por se unir conosco nessa noite. Amém. Amém. It's a pleasure to be with you. É um grande privilégio estarmos com vocês. I have something that I'd like to share with you before we get into the Word tonight. Eu tenho algo para compartilhar com vocês antes de entrarmos na palavra nessa noite. Vocês estão Amen. liberados? And Amém. we've got something exciting to present Nós to you temos tonight. algo que é empolgante para apresentar para vocês. We have been working on Nós temos and trabalhado are introducing this e week estamos apresentando for the nesta for the semana, very first time pela primeira here vez, in the nation of Brazil, aqui na nação do Brasil, our new app. o nosso novo app. We have a Web Ministries app Nós temos um app in Portuguese. Ministério Web em português. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a And this is Deus. something that I've wanted to do for a long time. Isso é algo que eu já queria fazer há muito tempo. In 2007, Em- Pastor Bud and Jan 2007, pastor Bud e Mama Jen, invited my wife and I to a ministers conference. eles convidaram a mim e a minha esposa para uma conferência de mulheres, And we uma conferência de In ministros, Campina Grande. lá em Campina Grande. We shared that week, Nós compartilhamos da palavra naquela met a semana. lot of great people, Tivemos muitas pessoas ate a lá. lot of great food. Nós comemos uma comida maravilhosa. Popeye. Rapaz. And made a real connection E nós realmente fizemos uma conexão with Brazil. com o Brasil. And that was the beginning E aquilo foi o início of a journey of faith de uma jornada de fé. and a wonderful season in our life and ministry. E uma estação maravilhosa na nossa vida e também no nosso ministério. We've been down here every year Nós temos vindo ao Brasil todo ano, since 2007, desde 2007, except one. com exceção de um We've only ano. missed 1 year being down here. Nós só deixamos de vir um ano nesse tempo And todo. this is a very special place to me. E esse é um lugar muito especial para mim. We've got some great friends down here. Nós temos amigos maravilhosos por aqui. And we're especially excited about the work of God. down here. Estamos empolgados especialmente pela obra de Deus You por guys aqui. are doing good. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. And you know, Pastor Bud E sabe, o pastor Bud brought me in me trouxe because he knew naquela época porque ele sabia and had the assurance from the Holy e Ghost tinha a certeza do Espírito Santo that our connection would be a profitable one que a nossa conexão seria proveitosa in the spiritual sense. no sentido espiritual. So we have endeavored Então nós ousamos to
make our teaching available to you a disponibilizar os nossos ensinamentos para vocês via this Portuguese speaking app. através Language desse app em português. Now let me tell you how this came about. Agora deixa eu te dizer como é que tudo isso aconteceu. We've got a visitor tonight from Rio Das ostras. Das Das ostras. Ostas? Ostras. Ostas. We've got a visitor here tonight. Nós temos um casal visitando, eles são pastores Pastor Victor. do Rio das Ostras, pastor Vitor. Now I haven't met him personally, Eu não o conheci ainda pessoalmente, but we've connected in the Holy Ghost, in mas the Spirit. já estamos conectados no Espírito Santo. There's a young man in his E church tem um rapaz na igreja dele that Pastor Victor told, que o pastor Vitor disse para you ele: need to get connected você precisa se conectar with Pastor Webb. e ouvir os ensinamentos de And listen to pastor him. Webb e ouvir as mensagens dele. And so he did. He followed his pastor's Então, advice. ele fez isso, seguiu o conselho do seu pastor And he began to listen to e ele our começou teachings. a ouvir os nossos ensinamentos. Came to some of our meetings. Veio para alguns dos nossos He cultos. didn't speak English, Ele não fala português, so he paid somebody então ele pagava alguém to translate para traduzir our teaching for him. os nossos ensinamentos para ele. And then God gave him an idea. E então Deus deu a ele uma And he ideia. approached us E ele veio até and nós said, I want to start sowing e disse: eu quero começar a semear into a Portuguese language app. num app em português Now do this is seu something that we had ministério. wanted to do, Isso já era algo que queríamos fazer. but we recognize this as the leading of the Lord. Mas nós reconhecemos que aquilo era uma direção do And Senhor. said, all right, it's time to do it. E nós dissemos: então é tempo de fazer. So we have this app, Então nós temos esse app, Web Ministries. Ministério Web. We've got these handouts. Nós temos esses panfletos. Did they pass them out? Vocês receberam já? All of you have Todo mundo já tem this information. essa informação aqui. It tells you how to go to the App Store Aqui te diz como é que você pode entrar no or app, the Google Play Store ou você pode ir também no Google and Play download this app. e você pode fazer o We download wanna desse encourage app. you. Nós queremos te encorajar Do it. a fazer isso. You can even do it now if you want. Você pode fazer até agora mesmo. How many of you have your smartphone Quantos with you? aqui tem o seu smartphone com você aí? Go ahead and do it right now if Pega you o want to. celular e comece a baixar agora And mesmo. follow the instructions. Siga as instruções. And Você pode acessar pelo QR Code, it will que é tell bem you, it rápido. will tell you to enable the notifications. Isso vai também, quando você seguir as instruções aqui atrás, vai te deixar atualizado das notificações. Because we are regularly translating Porque nós estamos regularmente and uploading traduzindo new information e baixando novas to informações the Portuguese side of the app. para esse app em português. And it's going to bless you. E isso vai abençoar você. And also, E também, in this app, nesse app, it gives you the opportunity também te dá a oportunidade to sow seed, de você semear To uma contribute. oferta, de to contribuir, partner with us. de ser parceiro conosco. And just like this one young man E assim como esse jovem began to give, começou a dar, and his giving turned into a blessing for the entire e nation, a semente dele, na verdade, se transformou numa grande bênção para a nação and even inteira. beyond, E to the até entire mesmo- Portuguese-speaking world. Além desse país aqui, mas para todo o país de língua portuguesa. Your giving O your seu dar, contributions a sua contribuição, can help us do more. pode nos ajudar a fazer mais. We want to help the work of God. Nós queremos ajudar com a obra de Deus. We want to pour fuel on the fire Nós of God. queremos colocar combustível no fogo We de want to be a Deus. resource and Queremos- an asset to these pastors Queremos ser um recurso e também uma ajuda para esses and pastores. to all the body of E Christ para todo o corpo de in the Cristo. nation of Brazil. Na nação do Brasil. So please, Então, por favor, download this app faça o download do app and help us e nos ajude carry the word a carregar a palavra beyond this place além desse lugar aqui, to the people of Brazil para o povo do Brasil. and beyond. E além disso, Amém. amém. God will bless Deus vai abençoar the seed that you sow a semente que você and semeia bring great harvest e back into trazer your life. grande colheita de volta para a sua vida. Amen. Amém. Aleluia. Aleluia. So we hope that that's a blessing to you Então nós esperamos que isso seja uma bênção para vocês. and know that we're constantly improving. E saiba que estamos sempre procurando melhorar.
tirar and adding to it. e acrescentar a So, isso. Pastor Victor, Então, Pastor Vitor, thank you muito obrigado for indirectly por indiretamente stirring us up nos despertar to get this off the ground. para fazer isso aqui alavancar. Amen. Amém. God bless you, sir. Deus te abençoe. One more thing you can do for us. Mais uma coisa que você pode fazer por nós. Go to Facebook, Vá no Facebook. Web Ministries, A página é Ministério Web, Just- Web Ministries. just like it's on here, Exatamente como está escrito no panfleto. and like us. E dá uma curtida lá. We like you. Nós curtimos vocês. Now like us back. Então nos curta também. Amen. Amém. It helps us Isso nos ajuda in a lot of areas. em muitas The áreas. more likes we have, Quanto mais curtidas the temos, better it works for us. isso melhor funciona para nós. So please do that, Então, por favor, façam isso. and we greatly E appreciate it. nós agradecemos grandemente. We already like you, Nós já curtimos vocês. but if you'll like us, Mas se we'll like you você better. nos curtir, a gente vai curtir ainda mais. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Are you ready Vocês estão prontos to get into the Word? para entrarmos na palavra? Praise God. Louvado seja Deus. I understand this is a faith conference. Is Agora that eu right? entendo que essa aqui é uma conferência da fé, não é isso? That's a good subject. É um bom assunto. We don't ever want to get far from faith, Nós nunca queremos estar longe da fé, because without faith it's impossible to porque please God. sem fé é impossível agradar a Deus. So I want you to open your Bibles tonight Então eu quero que você abra sua Bíblia nesta to noite. the 5th chapter of Mark. Marcos capítulo 5. I'm sure it's very familiar to you. Tenho certeza que você já conhece, I want us to look at this mas eu quero que você olhe isso and spring forward from something that happens e here. floresça de algo que acontece aqui. We begin reading here in verse 25. Nós começamos lendo aqui no versículo 25. So just go ahead and read 25 through 34. De 25, Marcos 5, 25 a 34. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso lhe fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Hallelujah. Aleluia. Now you're all familiar with this woman, Todos vocês conhecem essa mulher. and I want to call your attention to one verse, E eu quero chamar a tua atenção para um one particular versículo, phrase. uma frase em particular. In verse 28, No versículo the 28, scripture says, as escrituras dizem: for she said. porque ela dizia. For she said. Porque ela dizia. Everybody say it out loud. Todo mundo diga em voz alta. For she said. Porque ela dizia. What is that? Porque Porque ela ela dizia. dizia. Yes. Porque ela dizia. For she said. Porque ela dizia. Amen. Amém. Recently, not just a number of weeks ago, Algumas semanas atrás, we had a powerful testimony. nós tivemos um testemunho tremendo. There was a couple Havia that attend my church, um casal que frequentava a minha igreja. and she had been coming for a long, long E time. ela tem ido para a igreja já há muito tempo. But the husband that she married Mas o marido com quem ela se casou was kind of new to the word of faith era tipo que novo and the things of God. com relação à palavra da fé, às coisas de Deus. But she would listen to me on the radio, E ela me ouvia pela rádio on the teachings, sobre os meus ensinamentos. and he listened to it as well. E ele também ouvia. And so he indicated he wanted to come to church. E ele indicou para ela que queria ir para a igreja. So he started coming to the Então church. ele começou a ir para a igreja. Now, he was a former Army Ranger. Ele era um veterano
do exército. Very, very strong, Bem forte, very, very brave, corajoso, just a good man. homem bom. I like men, Eu gosto de homem. you know, Homem that mesmo. know that they're men. Daqueles que sabem que são homem. He's my kind of man. Meu tipo de homem. Amém. Amém? No soas your boiolas. So he started coming to the church, Então ele começou a ir para a igreja. and he made a good connection E with ele me. fez uma boa conexão comigo. Just loved the Lord, Ele amava o Senhor, loved the Word. amava a palavra. One day he was up at the church doing some work for me. Um dia ele estava na igreja fazendo um trabalho para mim. They had been coming together now for a few months, Eles já estavam juntos, indo para a igreja já fazia alguns meses. and there was some kind of like a flu E tinha virus um tipo de vírus, de gripe that a acontecendo. lot of people were dealing with E at the muitas time, in pessoas that area. naquela época, naquela área, estavam lidando com aquilo. I don't know what it was. Eu não sei o que era. It may be the same thing they're dealing with now. Talvez seja a mesma coisa que estamos lidando com isso agora. But it was before it became big news. Mas foi antes disso se tornar uma grande notícia. So he told me that his wife was in bed and had to take off work. Então ele me disse que a esposa ficou em casa e na And- cama, and tirou was it- folga do trabalho And was at home e estava em casa. and asked me if I would pray for her. E ele me pediu se eu podia orar por ela. I said, sure, I'll be glad Eu to. falei, com certeza. So I joined with him and we Então prayed. eu me uni com ele, nós oramos. Well, he was at the church working, Bem, ele estava na igreja and I didn't trabalhando. know it, but he was dealing with the same sickness in his body. E eu não sabia, mas ele também estava lidando com os mesmos sintomas no corpo He dele. didn't say anything about Ele it, não disse nada a respeito and disso he para mim. seemed all right. E parecia que ele estava bem. But the next thing I knew, Mas da próxima vez eu fico she sabendo, got well, ela ficou bem but I found out he was in the e hospital descobri que ele agora estava no hospital. because this respiratory infection Porque havia agora uma infecção respiratória. had really gotten serious. E realmente ficou sério o negócio. And I don't know all the details of it, E eu não sei todos os detalhes but sobre it was isso, putting pressure on his heart, mas aquilo estava pressionando o coração and they dele. had to put him on a respirator. E teve que colocar ele numa máquina para ajudar a respirar. And he had gone down very quickly E ele realmente desceu muito. by the time I found out A about it. saúde dele, até o momento que eu fiquei So sabendo. when we found out, we began to pray, Então, quando nós descobrimos a respeito da situação dele, and começamos I a went down orar. to the hospital E to eu see him. fui até o hospital para visitá-lo. Now, when I got there, his wife told me what had happened. Agora, quando eu cheguei lá, a esposa dele me contou o que havia He checked acontecido. into the hospital, Ele deu entrada no hospital but he just began to steeply decline. e ele começou em declínio na saúde. They had to put the respirator on, Tiveram que colocar uma máquina para ajudar a respirar. and he actually coded twice. E, You know, he died. na verdade, ele morreu mesmo por 2 vezes. And they have this code blue E eles tiveram lá o que eles chamam de código azul. when somebody Quando alguém- dies and has to be brought back. Quando alguém está morrendo e você tem que ir lá ressuscitá-lo. So his wife is up there Então a esposa dele está by lá, herself sozinha, when all this happened. quando tudo isso aconteceu. Now she is in the medical field, but she's not a doctor or nurse. Ela trabalha no meio médico, mas ela não é nem médica e nem But she enfermeira. works at a hospital, so when all this activity began, Então ela trabalha no hospital e quando essa atividade toda and começou, she heard code blue over the intercom, e ela ouviu o código azul ser chamado and pelo saw people going in interfone, that direction, viu pessoas entrando em direção ao quarto, she knew what was going ela on. sabia o que estava acontecendo. So what happened was Então o que aconteceu her husband died. foi que o marido dela morreu, His heart stopped. o coração dele parou, His breathing stopped. a respiração parou, He was lifeless. ele estava sem vida. The doctors are working on him, trying to bring him Os back. médicos estão tentando ressuscitá-lo And he came back. e ele voltou. But here's what happened. Mas foi isso que aconteceu. After once again he was able to talk, Depois de mais uma vez ele conseguir falar,
he shared this experience. Ele compartilhou essa He experiência. said, I was laying there on that bed. Ele disse, eu estava lá deitado na He said, I cama. was in pain. Eu estava com And he dores. said, all of a sudden, E de repente, I was outside of my body. eu estava fora do meu corpo. He said, I looked around. Ele disse, eu olhei ao redor. I saw my body laying on the Eu bed. vi meu corpo deitado na I saw cama. the doctors working on me. Eu vi os médicos trabalhando I em saw all mim. the machinery around. Eu vi todo o maquinário dentro da sala. Listen, this is one of the coolest testimonies I've ever heard. Sabe, esse é um dos testemunhos mais legais que eu já ouvi. The way he was A describing forma como things. ele descrevia as This coisas. guy, he didn't know enough about religious things Esse cara, ele não sabia muito a respeito de coisas and about religiosas heaven e sobre o to céu make this up. para fazer ou inventar And he's isso. telling some details that are astounding. E ele está nos dizendo agora detalhes que eram So he said, impressionantes. I'm looking around. E ele disse, eu estava olhando ao He redor. said, the peace is E- beyond description. E ele disse, a paz é além do que você pode He descrever. said, I'm looking at my body. Ele disse, eu estava olhando para o meu corpo. Then he said, I could look over here E eu podia olhar para cá. and I could see yesterday. E eu via o ontem. I looked over here E eu olhava para cá. and I could see tomorrow. E eu via o amanhã. He's looking through time Ele está olhando pelo tempo. in this spiritual state. Nesse estágio espiritual He dele. said, I looked past my body Ele disse, eu olhei acima do And I meu saw my corpo. wife. E eu vi a minha esposa do outro lado. but she's in the hallway. Mas ela está no And there's a corredor. wall between them. E tem uma parede entre And he knew there was a wall there. eles. E ele sabia que tinha uma And he parede. could see the wall, Ele podia ver a parede, but he could see through the wall. mas ele via através da parede. You remember when Jesus was raised from the dead? Lembra quando Jesus ressuscitou dos He mortos? just walked through a wall Ele- like it was a door. Ele passou pela parede como se fosse uma porta. He said, I saw my wife on the other side Ele of the wall. disse, eu vi a minha esposa do outro lado da Then he parede. said, I looked over here E então ele disse, eu olhei desse lado aqui and I saw this being. e eu vi este ser. He called him a guardian. Ele chamou esse ser de He said, I don't know, guardião. maybe it was an angel. Ele disse, eu não sei, talvez fosse um anjo. But he said this guardian was standing there. Ele disse que esse guardião estava lá de And he pé. said, I was taken by his clothes. E ele disse, eu fiquei, chamou a atenção às roupas He had a dele. sash on that was a color blue I had never Ele seen. tinha uma faixa que era uma cor de um azul que eu nunca tinha visto And he antes. said, on this robe he was wearing, he had these circles. E ele disse, nessa veste que ele estava vestido, tinha uns círculos. And they had writing on them. E tinha escritos nesses He said, círculos. Pastor, the writing would change Ele as he disse, looked at it. pastor, os escritos mudavam enquanto eu olhava para And ele. he said, behind this guardian E ele disse, por trás do was guardião this cloud. tinha uma nuvem. He said, and I knew it was death. E eu sabia que era a And he morte. said, I began to be drawn toward E eu it. comecei a ser atraído por aquela But the nuvem. guardian that stood between me and that cloud, Mas o guardião ficava entre eu e Made- aquela nuvem. he made one motion. Ele fez só um movimento. He went. Ele fez. And the moment that he did, E no momento que ele fez isso, I was back in my body. eu voltei para o meu He corpo. told me it's not time to come. Ele me disse, não era tempo de eu ir. And I'm back in my E body, eu voltei para o meu corpo. and I'm feeling the worst pain that I've ever felt E in eu my estou life. sentindo agora a pior dor que eu já senti na minha vida. Well, now then, Então agora, he comes back, ele volta and he begins to recover. e ele começa a se recuperar. And today, E hoje, he's back at work. ele está trabalhando. And he and his wife E ele e a sua esposa stood in my church estavam na minha and igreja. gave this E testimony eles em pé lá deram whole esse church already knew testemunho. about it. Toda a igreja já sabia. because we had been praying for him. Porque nós estávamos orando por ele. And so he stood in church Então ele ficou de With pé his na wife igreja com a esposa do lado and shared this amazing e testimony. compartilhou esse testemunho tremendo. And his wife said, E a esposa dele while all disse, this was going on, enquanto tudo isso estava I was in acontecendo, the hallway ela disse, eu estava no corredor and I was saying, e eu estava dizendo, he shall not die, ele não morrerá, but live mas and viverá declare the works e of God. declarará as obras de Deus. Now, Agora, as they gave that testimony, enquanto eles davam esse Standing in my testemunho lá na frente na minha igreja,
the thing, I love hearing about his Eu experience. amei ouvir a experiência dele. We're going to put it on video. Nós vamos até filmar. And I want to, I mean, it's awesome. É tremendo as coisas que ele diz. But as they stood in church and Mas gave that testimony, enquanto eles estavam na frente da igreja dando the testemunho, thing that the Holy Ghost really pointed out to me o que o Espírito Santo realmente destacou para mim was that wife foi aquela esposa standing in the se hallway. posicionando no corredor. For she said, E ela dizia: he shall not die, ele não morrerá, but live mas and viverá declare the works e of God. declarará os feitos de Deus. And it hit me E aquilo as we stood there, me indicou que enquanto and I'm estávamos holding the lá, microphone to eu let him estou talk, segurando o and microfone to let her talk. enquanto ele fala, segurando o microfone enquanto ela fala. he did not die, Ele não morreu, he lived, ele viveu, and he's standing there e ele está lá declaring the works of declarando God. as obras e os feitos de Deus. For she said, Porque ela dizia, for she said, porque ela For dizia, she said. porque ela For dizia, she said. porque ela for dizia, she said, porque ela dizia. Aleluia. Aleluia. glory to God. Glória a I Deus. said glory to Eu God. disse glória a I Deus. said glory to Eu disse God. glória a Deus. Woo. Praise God. Louvado seja o Senhor. He was a baby Christian. Ele era um bebê cristão. He didn't know enough about these things. Ele não sabia a respeito dessas coisas. Satan came in a sudden attack Satanás entrou num ataque to sutil, try to take his life. tentando tirar a vida But dele. thank God there was a believer. Mas graças a Deus que tinha uma Thank crente. God there was a woman of faith. there. Graças a Deus tinha uma mulher de fé For ali. she said, Porque ela dizia. for she said, Porque ela dizia. she knew what was going Ela on. sabia o que estava She knew how acontecendo. serious this Ela was. sabia o quão sério aquilo But something era. rose up on the Mas inside of her algo subiu de dentro dela. and said, "You're not taking my E ela husband. diz: você não vai levar o You're meu not taking marido. what the Não doctors importa say. o que os médicos I don't dizem. care what the machines Não importa say. o que as máquinas I dizem. don't care what anybody Não says. importa o que ninguém mais diga. For she said, Porque ela oh, dizia. glory to God. Glória a Deus. What the body of Christ needs O que o corpo de Cristo is precisa more women like é that, mais mulheres assim. and more men like E that, mais homens assim. and more young people E like mais that, jovens assim. who will stand in the Que face vão se of posicionar opposition diante da and oposição hopeless circumstances. em situações que estão And sem declare, esperança e declarar: He shall not die. Ele não morrerá. I shall not die. Eu não But morrerei, live mas and viverei declare the works of e God. declararei os feitos de Deus. Hallelujah. Aleluia. The woman in Mark 5. A mulher em Marcos 5. We read the whole story. Nós lemos toda a The história. scripture said As escrituras dizem that when she reported all this testimony, que quando ela relatou todo o testemunho, Jesus said to her, Jesus disse para ela: "Daughter, filha, your faith a tua fé has made you whole. te salvou. Go in peace." Vá em paz. Stop and think about what this woman overcame. Pare e pense o que essa mulher The venceu. Bible said she had had an issue of blood for 12 A years. Bíblia diz que ela tinha esse problema de hemorragia por And 12 she had anos. suffered. E ela sofria. Everybody say suffered. Todo mundo diz sofria. She had suffered many things Ela tinha sofrido muitas of coisas. many doctors. Por muitos She médicos. had gone here Ela foi looking ali for treatment, procurando and it tratamento didn't work. e não funcionou. Then she went here Depois ela foi ali looking for help, procurando ajuda and she got none. e ela não recebeu nada. Then she heard about another Depois doctor, ela ouviu de outro médico, but it was no good. mas não era bom. Then she heard about a special clinic, Depois ela ouviu uma clínica but they especializada, couldn't help her. mas eles não podiam All that ajudá-la. happened was Tudo o que acontecia she era spent all that she é que had, ela gastou tudo quanto and tinha instead of getting better, e ao invés de she melhorar, went down, ela só down, piorava, down. piorava. But thank God, Mas graças a Deus, somebody told her alguém disse para ela that there was a healer que tinha alguém que curava, that could take care of her que circumstance. podia cuidar da circunstância dela. Acts 10:37 and 38 Atos 10, 37 e 38 says God anointed Jesus of diz Nazareth. que como Deus ungiu a With the Jesus de Holy Ghost Nazaré and power. com o Espírito Santo He e com went about poder, doing good o qual andou fazendo and bem healing all e that were oppressed of the curando devil. a todos os God oprimidos was do with diabo, porque Deus era com ele.
that was said about him Aquilo que foi falado a respeito in Acts dele 10:38 em Atos was 10:38 preached in the area that she lived. foi pregado na era em que ela That's how vivia. she knew about Jesus. Na área, foi por isso que ela She sabia heard. sobre Jesus. Ela ouviu. when she heard, E quando ela ouviu, Hope took hold of that. a esperança pegou Faith aquilo. arose. A fé se levantou. And she began to E say, ela começou a dizer: when I touch him, quando eu tocá-lo, I'll be healed. eu serei curada. Now you read it in some translations. Agora você lê esse versículo em algumas versões It only records she said it once. que diz apenas que ela disse But the Amplified uma vez translation só, says, mas a versão ampliada she diz kept on saying que it. ela continuava dizendo. She kept saying it. Ela continuava dizendo. Every time she'd feel weak Toda vez que ela se sentia fraca and feel like she couldn't go another step, e sentia que ela não podia dar mais um she passo, kept saying it. ela continua dizendo: When I touch him, quando eu I'll tocá-lo, be healed. eu serei curada. When she came to the crowd Quando ela veio para a and multidão thought, how am I going to get through this e crowd? pensou: como é que eu vou passar por essa get to multidão him. e chegar até ele? She kept saying, Ela continuava When I dizendo: touch him, quando eu tocá-lo, I'll be healed. eu serei curada. Oh, glory to Oh, God. glória a Deus. Oh, glory to God. Glória a Deus. Glory a Deus. Glória a Deus. For she said, Porque ela dizia. hallelujah. Aleluia. And in the end, E no final, she had ela teve what she said. aquilo que ela disse. Amen. Amém. Amen. Amém. You know, as much as we've studied faith, Sabe, o quanto mais que nós estudamos fé, as much as we think we know about it, mesmo nós pensando que sabemos alguma coisa sobre sometimes o assunto, you still realize às vezes você ainda that reconhece people are confused about que as certain things. pessoas estão confusas a respeito desse assunto. Tonight I want to clean up an area of E confusion. hoje à noite eu quero limpar uma área dessa confusão. And I actually have a critic to thank for this. E eu, na verdade, eu tenho até um crítico para agradecer A sobre few isso. weeks ago, Algumas semanas atrás, I received a message from somebody eu recebi uma mensagem de alguém who was mad at me. que estava com raiva de mim. He was a guy that had grown up in my church. Foi um cara que cresceu na minha igreja. He went to Rhema in the States. Ele fez o Rema lá nos Estados He Unidos. pastored a church at Ele one time. pastoreava uma igreja, inclusive. But then I lost track of him. Mas depois eu perdi ele de I vista. found out he was out of the ministry. E descobri depois que ele estava fora do ministério. He's back into doing things he shouldn't be Ele doing. está de volta fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. And when he sent me this E message, quando ele me enviou essa mensagem, I knew that he was drunk. eu sabia que ele estava bêbado. But he sent me this terrible message, E ele me mandou essa mensagem terrível, criticizing me, me criticando, accusing me of things. me acusando de coisas. And then he challenged the doctrine. E depois ele desafia a doutrina. And it was a long, rambling text. E era um texto bem longo. The bottom line is he was unhappy No fim das contas é que ele estava infeliz because he had quit, porque ele havia desistido, was out of the will of God, estava fora da vontade de Deus and he blamed me for e it. ele me culpa por isso. Amen. Amém? That's human nature. Essa é a natureza When humana. something's going wrong in Quando your life, alguma coisa está errada na sua the vida, greatest temptation is to blame a somebody maior else. tentação é culpar uma outra pessoa. And I didn't have anything to do with E it. eu nem tive nada a ver com isso. It happened in the Garden of Eden. E aconteceu isso no Jardim do Éden. Adam sinned Adão pecou and then said, e told God, disse a Deus, the woman a mulher that you gave me. que tu me deste. So he blamed the woman Então ele culpa a And he mulher blamed God e culpa Deus for his mess up. pela bagunça que ele fez. And that's what was happening here. E era isso que estava acontecendo Well, I aqui. got this long message, Então eu recebi essa mensagem and I'm longa. reading it. Eu estou lendo. And there's one thing that stood out to E me. tem uma coisa que destacou para He mim. had written in capital letters Ele tinha escrito em letras garrafais, with many exclamation points. com muitos pontos de exclamação. You can't control God with your words. Você não pode controlar Deus com as suas You palavras. can't control God with your words. Você não pode controlar Deus com as suas palavras. And I looked at that E eu olhei para aquilo and I thought, e eu pensei, I never said you could. eu nunca disse que você pode. I never heard anybody that preached faith Eu nunca ouvi pessoas que pregam fé say that you could control God dizer with que your words. você pode controlar a Deus com as suas palavras. I'm thinking, Eu why are tô you shouting at me? por que você está gritando comigo? I agree with you. Eu concordo com você.
But it caused me to recognize Mas isso me fez reconhecer that maybe there's a lot of people confused que about that. talvez tenham muitas pessoas confusas com They'll hear the isso. message of faith. Elas ouvem a mensagem da They'll hear fé, somebody teach it. elas ouvem alguém ensinar And sobre they'll get isso, confused and e think elas ficam confusas e pensam that we're telling God what to que do. nós estamos dizendo a Deus o que fazer. I want to show you a few scriptures. Eu Okay? quero te mostrar alguns versículos, tá bom? Go with me first of all. Vá comigo primeiramente. We see it right here, but Nós- let's look at another verse. Nós vemos aqui mesmo, mas vamos Mark para chapter outro. 11. Marcos capítulo I 11. know you know the scripture. Eu sei que você já conhece esse versículo, But notice what Jesus said. mas note o que Jesus disse. Have faith in God. Tende fé em Deus. Now listen closely. Agora ouça Read it in your Bible or look at it up here. cuidadosamente, eu leio aqui em cima Notice no what painel. Jesus said. Olha o que Jesus He disse. said, For whosoever Ele disse, aquele que shall say disser unto this mountain, a este monte, Be removed ergue-te and be cast into the e sea, lança-te no mar, and shall not doubt in e his heart, não duvidar no seu but shall coração, believe mas that crê those things que aquilo que which he disser, saith aquilo que disser, shall come to pass, acontecerá. he shall have Ele terá whatsoever aquilo he saith. que ele disser. Is that what your Bible É says? assim que a sua Bíblia está dizendo? Notice Jesus didn't say Note a que word Jesus não disse nenhuma palavra about God a respeito de Deus, other than a não ser have faith in God. tenha fé em Deus. But literally what he was saying Mas was, literalmente o que ele estava this dizendo is era, how the faith of God works. é assim que a fé de Deus opera. Notice what Jesus was talking about Note o que Jesus estava falando. had to do with his words, Tinha a ver com as palavras dele, speaking to the mountain, falando com a montanha, Not to God, com o monte, não com but Deus. to the mountain. Falando ao monte. said he'd have what he E said. ele disse, ele terá aquilo que ele disser. Amen? Amém? Amen. Amém. Now, remember what we read in Mark 5. Agora, lembra o que a gente leu em Marcos 5? What did the woman say? O que a mulher dizia? She heard of Jesus, Ela ouviu a She respeito heard he was de Jesus, ouviu que ele curava, heard that he was working miracles, ouviu que ele estava operando milagres, and she said, e ela dizia, If I se eu can touch his coat, tocar nas vestes dele, I will be healed. eu serei curada. Notice she didn't say a word about God. Note que ela não disse uma só palavra a respeito de Deus. She didn't tell God to do anything. Ela não disse para Deus fazer nada. And it doesn't say E não diz that God did que anything. Deus fez alguma coisa. What it says O is que lá diz that é God had anointed que Jesus, Deus havia ungido a and Jesus there's power there. e havia poder lá. She said, Ela disse, I'm going to get to that power. eu vou chegar até aquele poder. See, here's something that maybe a lot of people are confused about. Sabe, é aqui que talvez muitas pessoas ficam confusas. My confession A minha confissão of faith de fé does not tell God what to do. não diz a Deus o que ele deve fazer. Now, I can see the wheels turning now. Agora eu posso ver aí que o seu So cérebro está virando. let's explore a little deeper into this. Vamos explorar um pouquinho mais dentro disso. My confession of faith A minha confissão de is fé based on God's word. é baseada na palavra de Deus. The lady that I described a while ago, A senhora que eu descrevi há um tempinho For she atrás, said, porque ela he dizia, shall not die. ele não but morrerá, live mas and viverá declare the works e of God. declarará os feitos de Deus. That was her faith talking. Aquilo ali foi a fé dela falando. Now, do we know that God is responsible for his recovery? Agora, sabemos que Deus é responsável pela recuperação dele? Of course we do. Claro que nós sabemos. Every good gift, Toda boa every dádiva, perfect gift, todo dom every perfeito, healing toda cura comes from above, vem do alto, from the Father of vem lights, do Pai das in whom there's luzes, no shadow of em turning. quem não há nenhuma sombra So we know that God is de the author of variação. healing. Então nós sabemos que Deus é o autor da We know that cura. God's power flowed through Jesus in Mark Sabemos 5. que o poder de Deus fluía através de Jesus em Marcos 5. But here's the thing, Mas aqui vem the testimony that I shared with o you. negócio, o testemunho que eu compartilhei com What that man's vocês. wife was O saying que a esposa daquele homem estava can dizendo be found in the 118th Psalm. pode ser encontrado em Salmo 118. There it says, Lá diz, I shall not die, eu não morrerei, but live mas viverei and declare the works e of God. declararei os feitos de Deus. Amen. Amém? Now listen, Agora ouça, that
word, essa palavra, she didn't tell God. ela não disse para Deus. God told her. Foi Deus que disse para ela. That word Aquela palavra of deliverance and de life libertação e de vida was God's idea, foi a ideia de Deus. not her idea. Não foi ideia dela. She didn't dream that Não up. foi ela que sonhou com aquilo. She found it Ela and knew it encontrou was there e sabia que estava lá in the Word of God. na palavra de and Deus. she had put that word E ela tinha colocado essa in her palavra heart no coração dela. sometime in the past. Em algum lugar no passado. Now then, Agora, when the pressure's on, quando a pressão vem, what comes out of her o que sai de dentro is dela something that God had already é said. aquilo que Deus já tinha dito. Now listen, we know that Agora, God's word sabe, nós sabemos que a palavra de is Deus God's will. é a vontade de And Deus. God's will E a vontade de is Deus what He said in His é o word. que ele diz na sua palavra. Amém? Amém? All right. Muito bem. Now let's probe a little deeper here. Vamos um pouquinho mais How many of you profundo. remember the third chapter of the book of James? Quantos aqui lembram Tiago capítulo 3? I know this is a teaching church, Eu sei que essa é uma igreja de ensino. so you probably remember Então você provavelmente lembra that James said que Tiago the disse tongue is a little member, que a língua é um membro pequeno, but it boasts great things. mas ela domina grandes coisas. It's small, É pequeno, but it has great ability. mas tem uma grande habilidade. Amém? Amém? And then he describes it like this. Então ele descreve mais ou menos assim. He said we can tame all kind of beasts Ele and diz: animals, nós podemos virar qualquer tipo de criatura, de animal, and we can steer big ships e nós podemos até virar grandes with a navios small rudder. com um pequeno leme. We can control a big horse Nós podemos controlar um cavalo grande with a bridle in his mouth. com uma rédea na sua boca, But the tongue mas a boca needs supernatural help. precisa de ajuda To sobrenatural tame it. para virá-la. Amen. Amém. Now that was written thousands of years Agora, ago. isso foi escrito centenas de anos atrás, But they milhares de still anos put rudders atrás. on ships, Mas eles ainda hoje têm lemes nos To chips, steer them. lemes nos navios and para they still virá-los. put bits or bridles in the horse's E mouth até hoje tem rédeas na boca dos to cavalos turn them, para virá-los de um and lado it para o outro. still takes the power E ainda é necessário o of poder God's word da palavra de to Deus tame our tongue. para mudar a nossa língua. And so what the rudder is to the ship, Então, o que o leme é para o navio and the bit is to the horse, e a rédea é para o cavalo. the word of A God palavra de Deus is to the believer. é para o crente. See, you need to understand your place. Sabe, você precisa in that story. entender o seu lugar nessa história. You're not the rider. Você não é o que cavalga. You're the horse. Você é o cavalo. You're the one Você é that aquele needs that bit in que his mouth. precisa dessa rédea na sua And boca. God has given us His word. E Deus tem nos dado da sua palavra. And He said, if you'll put my Ele word, disse: se você colocar minhas In your palavras mouth. na tua boca, it will give me control isso vai me dar controle in your life. na sua vida. That message said, Essa mensagem diz: you can't control God with your word. você não pode controlar Deus com as suas palavras. I agree. Eu concordo. God's not the one that needs to be controlled. Não é Deus que precisa ser controlado. The control needs to be in your life, O controle tem que estar na sua And vida in my life. e na minha vida, not in God's life. não na vida de Deus. And when we put God's word in our E mouth, quando nós colocamos as palavras de Deus na nossa boca, it becomes that bit ela se torna então essa rédea that God gives God the control que dá a Deus o controle and enables Him to steer us e capacita a Deus então de into nos His perfect will. direcionar para a vontade perfeita dele. Amen. Amém. Stop and think about it. Então pare e pense sobre isso. Have we got any horseback riders in here? Alguém aqui Any cavalga, alguém aqui que é cowboy, anda a cavalo? Any vaqueros? Is that Portuguese? Yes, Yeah. vaqueiros. No vaqueros? Tem algum vaqueiro aqui? Alguém já andou a cavalo, pelo I menos? mean, oh, you're a vaquero. They have rode on a horse. They have ridden a horse. Yes. Okay. Well, surely all of you have seen a horse. Com certeza todo mundo já viu um cavalo, né? Amen. Amém? Maybe you've watched this on
TV, Talvez- cowboy movies. Talvez você tenha até assistido isso em filmes de You cowboys. take a wild Mustang, Você pega um Mustang selvagem, running free. correndo livre. Then a man comes along, E aí vem um homem, puts a saddle on a horse. coloca uma sela no cavalo. Saddle weighs 25 kilos. Essa sela pesa mais ou menos 25 A quilos. bit in the mouth. Uma rédea na boca. Then the rider gets on him. E aí a pessoa sobe no cavalo. Another 75, 85, 100 kilos. 75, talvez até 100 quilos, dependendo da pessoa. So maybe 225 kilos Talvez 225 quilos on the back of that horse. nas costas do cavalo. And that horse E esse will cavalo chase the wild Mustang down. vai correr atrás desse Mustang, que é And um the carro bem cowboy is able to veloz. catch him. E o cowboy é capaz de pegá-lo, alcançá-lo. Amen? Amém? You've seen that? Vocês já viram isso? Now let me ask you this. Agora deixa eu te perguntar isso. How can a horse Como é que um cavalo that's got an extra 200, what do we say? 25 and 100, I lost count. 125 kilos. Como é que um cavalo que carrega 125 quilos, How could a horse that has an extra 125 um kilos cavalo que tem um peso a mais de 125 on his quilos, back nas costas dele, outrun a horse pode alcançar that is totally free and um unencumbered? outro cavalo que é totalmente livre? Não é o carro, não, é um cavalo. Does it make né? sense, does it? Não faz sentido, não é? But the reason that he Mas can a razão pela qual ele is consegue because the horse with the rider on him é porque o cavalo que tem alguém em cima dele is under that rider's control. está no controle daquela rédea. The horse that's running free O cavalo que está correndo livremente, will sozinho, never reach the potential nunca vai alcançar o of the potencial horse that's under control. do cavalo que é controlado. And the same thing is true for you and E me. a mesma coisa é verdade com você e comigo. We're free to do whatever we want Nós to do. somos livres para fazer o que quisermos. We can live any way we want to Podemos live. viver We de can todo talk any way jeito, we want to falar live. de todo jeito, But we will never see mas nós nunca veremos benefit, os the benefícios, achievement, os the cumprimentos, as vitórias, the miracle os milagres that we will see que nós veremos when we give God control quando in our damos lives. a Deus o controle da nossa And vida. God controls our E lives Deus controla a nossa when we vida let Him put His bit in our quando mouth. nós deixamos que Ele coloque as rédeas dele na God's nossa bit boca. E as rédeas de is Deus His word. é a palavra dele. And that's why He says, E é por isso que Ele diz, you can have você pode ter everything I've promised you, tudo que eu te prometi, but it's going to be the result mas vai ser o resultado of you have what you de say. você ter aquilo que diz. You can't control God with your words. Você não pode controlar Deus com as suas palavras. I agree. Eu concordo. God's not the one that needs to be Não é controlled. Deus que precisa de controle. I am. Eu preciso. And you are. E você precisa. When I put God's word in my Quando eu mouth, coloco a palavra de Deus na minha boca, He becomes the rider. Ele se torna He's the agora one steering o my cavaleiro. É Ele que está direcionando He's a minha gonna vida. steer me into E the Ele best. vai me direcionar para o melhor. Aleluia. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Now you say it. Agora você diz. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Say it again. Diga de novo. Say it De again. novo. For she said. Porque ela dizia. For she said. Porque ela For she dizia. said. Porque ela For she dizia. said. Porque ela dizia. Aleluia. Aleluia. By submitting ourselves, Nos submetendo. submitting our tongues Submetendo a nossa to língua. the word of faith, A palavra da fé. to the word of God, A palavra de we give Deus. God a control Nós damos a Deus o that controle He does not have que otherwise. Ele não tem de outra forma. Amen. Amém.
You can see it Você pode ver in Mark chapter 5. em Marcos capítulo 5. That woman came up behind Jesus. Aquela mulher veio por detrás de Jesus. Jesus is anointed. Jesus é ungido. He knows that. Ele sabe disso. But he's just walking along Mas ele só está andando with the disciples. com os discípulos. People bumping up against him. Pessoas empurrando de todo lado. Rubbing shoulders with him. Empurrando, encostando Probably os reaching out and touching him. encostando o ombro, talvez Jesus alcançando is a ele, rock tocando star. nele, porque Jesus ele era uma celebridade. Famous man. Um homem And famoso. these people want to be E around him. todo esse povo querendo estar ao They redor know dele. he's sent from God. E sabem que ele é enviado Well, de there's a Deus. lot of touching going on. Agora tem muito toque But acontecendo Jesus ali. walks along, E Jesus andando, and at one point says, e de "Woo!" repente ele fez, uhul! He said, "Who touched Ele me?" diz, quem me tocou? The disciples said, Os discípulos disseram, "Everybody's touching you." todo mundo está te He tocando. said, "No, not like Ele that. diz, não tocando assim não. Not like that." Não desse jeito. He felt Ele the sentiu power of God go out of o him. poder de Deus saindo dele. Now listen, Agora ouça, he didn't push the power of God ele out. não empurrou o poder de Deus para She fora. pulled the power of Foi God ela out. que puxou o poder para ela. Because he didn't even know it Porque ele nem sabia. until after it had already happened. Até depois de tudo ter acontecido. For she said, Porque ela dizia, "When I touch him, quando eu tocá-lo, I'll be healed." eu serei curada. How did she have the right to say that? Como é que ela tinha o direito de dizer isso? Because she'd heard. Porque ela ouviu. She heard there was a man in Ela Galilee. ouviu que havia um homem da And Galileia. God had anointed him. E Deus havia ungido And he ele. went about doing E good ele saiu fazendo o and bem. healing all that were oppressed E of the devil. curando a todos os For God oprimidos was do with diabo. him. Porque Deus era com ele. And she E said, quando ela disse, "I'm a covenant daughter. eu tenho uma aliança, I have eu a sou uma covenant filha with de God. aliança, eu tenho uma aliança com I'm Deus. going to go get some of that. Eu vou pegar algo disso. When I touch him, Quando eu tocá-lo, I'll be healed." eu serei curada. She's not controlling God. Ela não está controlando Deus. She's controlling her Ela está se with controlando words of faith. com palavras da fé. Glory to God. Glória a Deus. I said, "Glory to Eu God." disse glória a I Deus. said, "Glory to Eu God." disse glória a Deus. She said, Ela disse, "God's got something better for me. Deus tem algo melhor para mim. God's got something better for me. Deus tem algo melhor para mim. And I'm going to have E it. eu vou pegar. When I touch him, Quando eu tocá-lo, I'll be healed." eu vou ser curada. She didn't tell God what to do. Ela não disse para Deus o que fazer. She's telling herself Ela está dizendo para si what she's mesma going to do. o que ela vai fazer. When I touch him, Quando eu tocar, I'll be healed. eu serei curada. Jesus said Jesus disse in Mark chapter 11, em Marcos he 11, didn't say you were telling God ele não anything. disse que você estaria dizendo He a said, Deus "But if alguma you'll say to coisa. the mountain, Ele disse, mas se você disser para o be monte, removed erga-te and be cast into the e sea, seja lançado no mar, it will do what you tell vai it. fazer o que você disser. Because that's how it works." Porque é assim que funciona. For she said, Porque ela dizia. for she Porque said, ela dizia. for she Porque said. ela dizia. You got to remember, child of God. Você tem que lembrar, filho de Deus. Jesus told us these days were Jesus coming. nos disse que esses dias viriam. He told us that there would be a time Ele disse que haveria um tempo when there were wars and rumors of war, onde haveria guerras, rumores de guerra, when there were pestilences, onde haveria pestilências, Chinese viruses, vírus chineses, earthquakes terremotos, in diverse places. em muitos lugares. What did he say do? O que ele falou para fazer? Be sad? Ficar Be triste, scared? com medo, Hide? esconder-se? No. Não. He said Ele rejoice. disse alegre. He said look up. Olhe para cima. Because that means Porque isso you're significa in the last que days. você está nos últimos And I'm dias. coming E back. eu estou voltando. Glory to God. Glória a Glory Deus. to God. Glória a Deus. There's not any bad news for the church in the Não last tem days. notícia ruim para a igreja nos últimos dias. I said there's no bad Eu news for disse, the não church tem in the last notícia days. ruim para a igreja nos últimos I dias. said there's no bad news Não, for the church não in tem the last notícia days. ruim para a igreja nos últimos dias. It's all good news. É só boas novas. And the reason it's good news for E the o church, motivo pela qual são boas novas para a see what's igreja, bad news for the o world que é notícia ruim para o is mundo, good news for the é church. notícia boa para a igreja. Because we Porque have nós this message. temos essa mensagem. Jesus said the end will not
not come Jesus disse: o fim não until virá this message, até que esta the message mensagem, of faith in a God, mensagem de fé em is Deus, preached throughout the seja world. pregada pelo mundo. And you've got it. E você tem a And the mensagem. one thing you've got it E for uma coisa que você tem, is to overcome essa mensagem é para in the vencer days nos when dias viruses and quando diseases. vírus e are overtaking the world. doenças estão vindo sobre o mundo. This is a great day. Esse é um dia maravilhoso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Because we've got the promises of God. Porque nós temos as promessas de And if we'll Deus. put those promises in E our se mouth, nós colocarmos essas promessas na nossa boca, it will steer us right isso vai nos direcionar down the bem para o caminho da bênção. right down the path of healing. Bem para o caminho da cura. See, when that woman wasn't saying anything, Sabe, quando aquela mulher não estava dizendo nada, she was here, ela estava ali, she was there, ela ia para lá and then she was at home, e ela ia para casa. sick and weak, Doente e fraca, going down, 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 só declinando, going nowhere. indo para canto nenhum. But when she said, Mas quando ela disse, when I touch him, quando eu I'll tocá-lo, be whole, eu serei curada, it did something to her. aquilo fez algo It nela. gave her a strength. Deu a ela força, It gave her a course. deu a ela um It curso, gave her a direction. deu a ela uma direção. And she went in that E ela direction. foi naquela direção. And she found Jesus. E ela encontrou And Jesus. she was healed. E ela foi curada, glória a I said she Deus. was healed. Eu disse, ela foi curada. Why was she healed? Por que que ela foi curada? For she said. Porque ela For dizia. she said. Porque ela dizia. For she said. Porque ela dizia. Now somebody might say, well, she was healed because Alguém pode dizer, bem, ela foi curada of Jesus. por causa de Jesus. Well, we don't take Jesus out of Não, a it. gente não está tirando Jesus We don't want to disso. minimize his role. Nós não queremos minimizar o papel But dele. remember, there were a lot of people Mas touching Jesus. lembra, tinha muita gente tocando Jesus. There were a lot of people right there with him. Muita gente lá com And ele. it doesn't say they were healed. E não diz nada lá que outros foram curados. Apparently, she was the only one. Aparentemente ela foi a única. What made the difference? O que é que fez a diferença? Jesus is the same. Jesus é o mesmo. God is the same. Deus é o The mesmo. Father's the O same. Pai é The o Holy mesmo. Ghost O is the Espírito same. Santo é o mesmo. The location was the A same. localidade é a The weather mesma. conditions were the O same. clima, as condições do The clima, o language was mesmo. the same. O idioma era o What mesmo. was the O difference? que que era a diferença? For she Porque said. ela dizia. 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 That was the difference. Essa foi a diferença. What's the difference between this man Qual a diferença entre esse and homem this woman e essa mulher? receiving from God? Recebendo de Deus. It's all about what they say. Tudo se trata do que eles dizem. It's all about what they say. Tudo se trata do que eles Why are dizem. some people just blessed? Porque tem gente que é tão Walking in the abençoada, manifest blessings of God, andando na bênção manifesta de while Deus, others struggle. enquanto outros estão tendo dificuldades. For she Porque said. ela dizia. For she Porque said. ela dizia. For she Porque said. ela dizia. God is no respecter of persons. Deus não faz acepção de God pessoas. does not pick favorites. Deus não escolhe favoritos. We're the ones that choose. Nós é que escolhemos. We're not controlling God. Nós não estamos controlando We're Deus. controlling us. Estamos nos When I controlando. put God's word Quando eu coloco as palavras in de my Deus mouth, na minha and I boca begin to speak e eu começo a falar what God has already que spoken, Deus já falou, I'm putting myself in agreement eu with estou Him. me colocando em concordância com Ele. I'm not asking God, get in agreement with me. Eu não estou pedindo, Deus, entre em concordância comigo. I'm saying, Eu God, estou te I'm getting dizendo, in Deus, agreement with eu you. estou entrando em concordância contigo. I'm the one that's changing. Sou eu que estou mudando. God's not changing. Deus não está mudando. He doesn't need to Ele change. não precisa de mudar. He's not the one that needs money. Ele não é aquele que precisa doesn't de need dinheiro. healing. Ele não precisa de cura. He's cool. Ele está legal. I'm the one with the need. Eu que tenho a I'm necessidade. the one that's going to change. Eu é que tenho que mudar. I'm going to quit agreeing with my Eu vou circumstance. parar de concordar com a minha I'm going to quit circunstância. agreeing with the news Vou media. parar de concordar com a mídia. I'm going to quit living in Eu fear. vou parar de viver em medo. And I'm going to agree with E God. eu vou concordar com Deus.
Deus. Now when I get in agreement E with agora, God, quando eu entro em concordância com I have Deus, positioned eu myself me posiciono for His outpouring of para o blessing. derramamento das bênçãos and dele goodness. e da bondade dele. For she Porque said, ela dizia, for she porque said, ela dizia, for she porque said, ela dizia. Come to me. Fala comigo. Say it. Diga com. for Porque she ela said. dizia. Woo! Glory to God. Glória a Deus. Praise God. Louvado seja Deus. I said, praise God. Eu disse louvado seja Deus. You want some more or you want to go home? Você quer mais ou quer ir para casa? All right, look with me over to the book of Hebrews. Muito bem, vamos para a carta de Hebreus. Hebrews chapter 13. Hebreus capítulo 13. Read verses 5 and 6. Hebreus 13, 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Now, these verses single out one phrase, Esses versículos aqui destacam uma frase, a promise of God. uma promessa de Deus. I will never leave thee nor forsake thee. Não te deixarei nem te desampararei. You see that? Você está vendo aqui? But notice what goes before it. Mas note antes disso, It says, He has said, ele disse, the Father, o Pai, the Word, a the Holy palavra, Ghost, o Espírito Santo, He has said, ele disse, so that we may boldly say. para que nós possamos dizer ousadamente. That truth, Essa verdade, that principle, esse princípio, will work for anything He vai said. trabalhar para qualquer coisa, ele He disse. has said, Ele disse, so that we may boldly para say. que nós ousadamente He has dizemos. said, Ele disse, so that we may boldly para que say. nós ousadamente And when podemos I dizer. boldly say what He has E said, quando eu ousadamente digo aquilo que ele now He diz, and I are walking together, agora eu e ele estamos andando juntos, walking in agreement. andando em concordância. Can two walk together Pode dois andarem except they juntos, be agreed? a não ser que andem em concordância? No. Não. So I must agree with Então God. eu preciso concordar com Deus. Surely we're smart enough Certamente nós somos not to try to espertos make God agree with us. o suficiente para não tentar Deus concordar conosco. We don't need that. Nós não precisamos disso. Get over here and agree with God. Vamos simplesmente concordar com Now Ele. we're walking together. E aí então estaremos When andando you're walking juntos. together with E God, quando você anda junto com Deus, everything's going to be all right. tudo vai ficar bem. Because Deus tem o melhor para mim. He has said, Ele disse, so that I may boldly para say. que eu ousadamente diga, Find the promise encontre a promessa in the Word of God na palavra de Deus, that supplies what you need. que traz o suprimento daquilo que você precisa. Find where you'd like to be Encontre onde você quer estar, in the Bible na Bíblia, and put that in your e mouth. coloca isso na sua boca. And things will begin to E change. coisas começarão a mudar. Now, everything may not change overnight, Agora, pode ser que nem tudo mude da noite para o dia, but it will start mas vai começar like the rudder on a ship como o leme no or the navio, bit in the horse's ou a mouth. rédea na boca do It will cavalo. begin to steer you in E the right vai direction. começar a te direcionar para a direção certa. Now, somebody said, Agora, alguém disse, well, I said it, bem, eu disse, but I didn't see it. mas eu não vi. I said it, Eu disse, but it didn't happen. mas não aconteceu. Well, Bem, how many times did you say it? quantas vezes você disse? Well, I said it 4 times. Bem, eu disse 4 vezes. Well, I said it 10 times. Bem, eu disse 10 vezes. Well, I said it 40 times. Bem, eu disse 40 Oh, I must have vezes. said it 100 Eu times. acho que eu disse umas 100 vezes. Aham. What went wrong? E o que aconteceu de errado? Very easy. Muito fácil. She kept saying. Ela continuava dizendo. You quit saying. Você parou de dizer. So often, Então, com muita frequência, So often, muita frequência, believers will start out os crentes começam with a confession of faith. com uma confissão de fé.
And because we can't see it, E porque não podemos ver, God's going to have to show you this when you get to heaven. Deus vai ter que te mostrar isso quando você chegar lá no céu. But what you'll see Mas is, o que você vê é, if He shows it to se you, Ele te mostrasse, many of us, muitos de we nós, say it nós dizemos, and we e believe, nós cremos, and we walk it e out, andamos naquilo, but then we get discouraged. depois a gente fica we desencorajado e paramos. But we'll see Mas a gente vai ver that we were that close que a gente estava pertinho assim, when we stopped. quando nós paramos. Because the pressure Porque a to pressão give up para is desistir always going to be the greatest vai ser maior, right before you break through. bem antes do seu rompimento, Right before the manifestation bem shows. antes da manifestação. Glory to God. Glória a Deus. And you're going to be so E disappointed você vai ficar tão desapontado when you say, quando você disser, oh, I could have had that. oh, eu I poderia was ter so recebido aquilo, eu close. estava tão pertinho. Israel got right up Israel estava to the river no rio and gave up. e desistiu. Right up to the river. Bem até o ponto do rio. Only one more river to cross Só mais um rio para to be in atravessar, that land of promise. para estar na terra prometida. But they gave up. Mas eles desistiram. I heard a young man, one of my spiritual sons. Eu ouvi um jovem, um dos meus filhos He espirituais. preached the message one time. Ele pregou uma mensagem uma vez. When Israel came out of Egypt, Israel saiu do Egito and they got across the Red e Sea, eles atravessaram o Mar you know the Vermelho. story, the waters parted, Você conhece a história, as águas se across on dry partiram, ground. eles passaram a pés Then they closed secos, back in on e the depois a parede de água volta de novo, afoga os inimigos. The Bible says that Miriam, A Bíblia diz que sister Miriam, of Moses, irmã de Moisés, she began to sing. ela começou a cantar. We sang a song in church. Nós cantamos uma canção About na that same igreja thing. sobre essa mesma We coisa. sang, I will sing unto the Lord, A gente canta assim, eu cantarei ao Senhor, for he has triumphed gloriously. porque Ele triunfou gloriosamente. The horse and the rider thrown into the sea. Carros e cavaleiros lançados no mar. And they sang and they E sang eles cantaram, because they had come cantaram. out of Egypt. Porque eles tinham saído do Egito. God had destroyed their E enemies. Deus tinha destruído os seus Sang inimigos. and they sang. E eles cantaram, cantaram e cantaram. That was good. E isso era bom. Then they got up to the River Jordan. Mas aí chegaram no Rio Jordão. They said, there's giants. E eles disseram, ai, tem Giants in the gigante, land. tem gigante na We're not terra. able. Não somos capazes. And for that, E por causa disso, they wandered in the wilderness eles for 40 ficaram years. rodeando no deserto por Until an 40 entire anos. generation Até uma died out. geração inteira morreu. Now, you know what the mistake they made E was? sabe qual foi o erro que eles fizeram? Very simple. Muito simples. They sang the right song Eles cantaram a música certa, on the wrong side of the river. do lado errado do rio. They should have kept singing that song Eles deveriam ter continuado cantando aquela when they música got to the River Jordan. até chegarem no Rio Jordão. If they had, they'd have crossed Se right eles over. tivessem cantado essa música lá, eles But they teriam got right up to atravessado. the edge. Mas eles chegaram na beirinha And backed away. e desistiram, retrocederam. Oh, how sad. Oh, quão triste. Oh, my. Meu Deus How do many of us céu. do the same thing? Quantos de nós fazemos a mesma coisa? Keep singing the song. Continue cantando a música. Keep thanking God. Continue agradecendo a She kept Deus. saying, Ela continuava dizendo. keep saying. Você continue dizendo. find the scripture Encontre Find versículos. the promises Encontre to promessas give you what you want. que te dá o que você Put precisa e that in quer. your mouth. Coloque isso na tua Remember. boca. E lembre, It's a bit. é uma rédea. You've given God control Você dá a Deus o to controle steer you de te into direcionar the fullness of that promise. na plenitude dessa promessa. Oh, glory. Oh, glória! Oh, glory. Oh, glória! Oh, glory. Oh, glória! You want a little bit more or you want to quit? Quer um pouquinho mais ou quer desistir? Ou quer parar agora? Okay. Ok. Watch this. Olha só isso. Go with me to 2 Corinthians 8. Vá comigo para 2 Coríntios 8. Now remember Hebrews 13. Lembra de Hebreus 13. He has said, Ele disse, so that we may say. para que ousadamente dissermos. He said it. Dizemos. Ele disse, So I could say para it. que eu possa Say dizer. that out loud. Diga isso em voz He alta. said it. Ele disse, So I could say para it. que eu poder dizer. Okay.
Ok. 2 Corinthians 2 Coríntios, chapter 8, capítulo 8, verse 9. versículo 9. You know the scripture. Vocês conhecem o It says, for versículo? you know the grace Lá diz, porque já conheceis of a our Lord graça Jesus Christ, de nosso Senhor Jesus Cristo, that though he was rich, que sendo rico, yet for your sakes por amor de vós, he became poor, se tornou pobre, that you through his poverty para que pela sua pobreza might be rich. vos tornasseis ricos. You believe that? Vocês creem nisso? Do you believe that? Você crê nisso? Did you know it's not enough to believe it? Você sabia que não é suficiente só crer? Jesus didn't say the mountain would move if you believed it. Jesus não disse que o monte iria ser removido você só crendo. He said it would move if you believed it in your heart and spoke to it. Ele disse, o monte será removido se você crer com o coração e falar com a boca. Believing in your heart Crer no seu is coração right, é correto, but it can never take the place mas nunca pode assumir o lugar of speaking with your mouth. de confessar com a sua boca. Amen. Amém. You know the grace of our Lord Jesus Vocês Christ, conhecem a graça do nosso Senhor Though he Jesus was Cristo, rich, que mesmo sendo rico, and for your sake, por amor de my vós, sake, por amor de mim, he became poor. ele se tornou pobre. Now, where did he become poor? Agora, onde é que ele se tornou pobre? When he died on the cross. Quando ele morreu na cruz. He gave up everything. Ele abriu mão de tudo. Jesus was not a poor man when he walked the earth. Jesus não era pobre quando ele andou aqui na He was a terra. very prosperous Ele man. era um homem muito próspero. He had a staff of 12. Ele tinha funcionários, 12 One of them funcionários. was a full-time treasurer. Um deles era tesoureiro tempo Carried the integral, money bag. carregando a sacola do The dinheiro. scripture says many rich widows Os versículos dizem que muitas contributed viúvas to Jesus' ricas ministry. contribuíam para o ministério de Jesus. Jesus was a prosperous man. Jesus era um homem próspero. There is no question. That is a Não fact. tem nenhuma dúvida sobre isso, é um Religion fato. tries to paint him otherwise, A religião tenta pintá-lo de outro but the jeito, Bible makes it clear he was mas not. a Bíblia clarifica que ele não era pobre. But Jesus became poor Mas Jesus se tornou pobre the same time he became sin no mesmo momento que ele se tornou pecado and bore our sicknesses e carregou as nossas He bore that doenças. Ele carregou aquela maldição on the cross. na cruz. Christ has redeemed us, Cristo nos the curse redimiu of the law, da maldição da being lei, made a curse for us, se fazendo maldição so por that the nós, blessing para que a bênção Abraham de Abraão could come on us. pudesse vir sobre nós. Amém? Amém. So Jesus became poor Então Jesus se tornou that pobre you might be rich. para que você se tornasse rico. Are you rich? Você é rico? Are you? Você é mesmo? Do you believe you are? Você acredita que é? Do you say you are? Você diz que você é rico. Amen. Amém. There's the difference. Aí está a diferença. Now, how much is rich? Agora, o quanto é ser I'm rico? going to give you something to help you here. Vou te dar aqui algo para te ajudar. How much is rich? O que é ser rico? Quanto? Well, the Bible doesn't define it. Bem, a Bíblia não define o que é rico. I think it's because God lets us define it. Eu acho que é porque Deus deixa a gente definir. He does not set the limits on our Ele não life. estabelece o limite na nossa vida. We set the limits on our life. Nós é que estabelecemos os limites. Well, let me pitch this out. Então, deixa eu só te ajudar com isso. In America, Nos Estados Unidos, I think most of the church world eu acho que na grande maioria da igreja would agree. concordaria They would say, que eles iriam dizer, if I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, I wouldn't have another financial care in the eu world. nunca mais teria nenhum problema $1 million, financeiro. $1 milhão, I'd be set. eu estaria bem de vida. Okay? Não é assim? So many Então Maybe not muitos, all, talvez nem todos, many mas would muitos define rich iriam definir ser ricos as being a millionaire. sendo um milionário. Amen. Amém? He was rich. Ele era He became poor rico, se tornou that you and pobre I might be rich. para que eu e você nos tornássemos ricos. Would you agree that a millionaire, Milionário. what? Milionário. Millionaire. Would you agree that a millionaire Você concorda que o milionário could define rich for you? poderia ser definido uma pessoa rica para você? Well, Bem, then as one millionaire to another, então de um milionário para outro, I salute you. eu te saúdo.
as one millionaire to another, de um milionário para I outro, congratulate eu you. te parabenizo. Somebody says, Alguém diz, but I don't have a million AI. mas eu não tenho 1 milhão de reais. Yeah, but he has said, Sim, mas ele disse, so that we may boldly para say, que nós ousadamente dissemos, he became poor ele se tornou pobre, that I might be rich. para que eu me tornasse rico. When I say, Então, quando eu digo as one millionaire to another, de um milionário para outro, I am agreeing eu with estou him. concordando com ele. Not because of what I have, Não por causa daquilo que eu tenho, but because of what he said. mas por causa daquilo que ele diz. Hallelujah. Aleluia! Somebody says, well, I'm already a millionaire. Alguém pode dizer, ah, mas eu já sou milionário. That's fine. Tá tudo bem. As one multi-millionaire to another, De um multimilionário para outro, I congratulate eu you. te parabenizo. Now everybody laughs and shouts Agora about that. todo mundo ri a respeito disso, But it works mas when you funciona put it in your mouth. quando você coloca na sua So boca. listen closely. Então preste atenção. As one millionaire to another, De um milionário para outro, I salute you. eu te saúdo. Now give it back. Agora me devolva. Say it again. Diga de novo. Say it again. De novo. Say it again. De novo. You notice how the more you say it, Nota, quanto mais você the diz, stronger you get, mais forte você fica and the more joyful you e get. mais alegre você fica. The first time you said A it, primeira vez que você disse, one millionaire de to um another. milionário para outro. But the last time you said Mas it, da última vez que você disse, as one de millionaire um to another, milionário para outro, I salute eu you. te saúdo. For she said, Porque ela dizia, for she porque said, ela dizia, for she said, porque ela as one dizia, millionaire to de another, um milionário para I outro, eu congratulate te you. parabenizo. For he said, Porque ele as one disse, millionaire to another, de um milionário para I outro, salute you. eu te saúdo. The woman of Mark 5 A mulher de Marcos 5 kept saying it. continuava dizendo, I tell you, child of eu God, te digo, filho de Deus, if you would come into church se você vir para a igreja and begin to use that, e começar a usar and greet isso one another. e cumprimentar um ao When you outro see your assim, pastor. quando você vir o seu pastor, Pastor Zé Roberto, pastor Zé Roberto, as one de millionaire um to another, milionário para outro, I love you. eu te amo. If you would say Se that to your você brothers disser isso and your uns para os sister, irmãos, if uns you para get os in the outros, habit of that, para os irmãos, para as irmãs, se você entrar nesse you'd be hábito, amazed você vai ficar at how impressionado the money would start de rolling como in. o dinheiro vai começar a entrar. Oh, glory! Ô glória! Oh, glory! Ô glória! Oh, glory! Ô glória! As one millionaire to another, De um milionário para outro. oh, I'm happy to be here tonight. Oh, tô feliz de estar aqui nessa noite. Hallelujah! Aleluia! Give it back! Fala para mim. Give it back! Me devolva a frase. Turn to your neighbor and say, Olhe para o seu vizinho e diga, as one millionaire to de another, um milionário para outro, God has better for you. Deus tem o melhor para você. Tell somebody, Diga para alguém, as one millionaire to another, de um You milionário looking para good outro, tonight. você tá bem hoje. Tá bonito. tell somebody, Diga para alguém, de um milionário para outro, você tá bonito.
You got time for one more little thing here? Tem tempo só para mais um negocinho aqui? Let me show you something. Deixa eu só te mostrar algo. Look at the book of Genesis with me. Olha só Gênesis comigo. Oh, this is good. Oh, isso é bom. I'm going to tell you how to get it and keep it. Eu vou te falar como pegar e manter. Genesis chapter 3, Gênesis capítulo 3, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. No. Let's say what? Verses 1 through 4. Gênesis capítulo 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Now, did you notice this? Agora você percebeu, In the Garden of Eden, no jardim do Éden, God had created it all for Adam and Eve. Deus havia criado tudo para Adão e Eva. They're rich. Eles são ricos. But I want you to notice the devil, Mas eu quero que você note o diabo. how he came into the garden. Como é que ele entrou no jardim. And notice what he did. E note o que ele He fez. tried to get the woman talking. Ele tentou fazer a mulher falar. This is where a lot of times we're defeated. E é aqui, nessa área, que muitas vezes somos derrotados. He challenged the woman on the basis of the word. Ele desafiou a mulher com a base da palavra. He said, Ele disse: did God really say Deus realmente disse that you're a millionaire? que você é milionária? He said, that doesn't sound right. Isso não soa bem, não. I'm not sure that God said Eu that. não tenho certeza se foi assim que Deus disse. And the woman talked to him. E a mulher falou com ele. She began to talk back to Ela him. começou a responder, falar com ele. And she tried to explain E ela tenta explicar what God had said. o que Deus havia dito. And she got it wrong. E ela errou. Now, when you begin to make bold declarations, Agora, quando você começar a fazer He has declarações ousadas, ele disse, so that I may boldly para say, que eu possa ousadamente dizer, don't try to explain it. não tente explicar, não. Don't try to convince people of Não it. tente convencer as pessoas disso. If somebody hears you saying that Se alguém ouvir você dizendo isso and says, e dizer, what are you talking about? do que você está falando aí? What are y'all doing down there at that O que church? vocês estão fazendo lá naquela igreja? From one millionaire to De um another. milionário para o outro. Don't try to give them a Bible lesson. Não tente ensinar a Bíblia para Don't try to eles. make them understand. Não tente fazê-los Don't entender. try to convince them. Não tente convencê-los. See, you're not going to have what they say Sabe, você não vai ter aquilo que eles dizem. unless you agree with A them. não ser que você concorde com eles. You're going to have what you say. Você vai ter o que você disser. And if you agree with E se God, você concordar and com say what Deus God says, e dizer o que Deus diz, now you're going to have agora says você vai ter o que Deus diz about you. sobre você. So don't waste words Então não desperdice trying palavras to explain it. tentando explicar. Just plant the seed Só planta a and let it semente. grow. Deixa ela crescer. From one multimillionaire De to another. multimilionário para outro. Don't stop saying. Não pare de dizer. From one multimillionaire to another. De multimilionário para I outro. congratulate you. Eu te parabenizo. That's the way you do it. É assim que você faz. You don't do it by saying, Você não faz falando Amen. amém. You don't do it by shouting. Você não faz isso You gritando. don't do it by dancing. Você não faz isso dançando. You don't do it by laughing. Você não faz isso rindo. All those things are good. Todas essas coisas são And they are boas. right in their place. E elas são corretas em seu But lugar. this works Mas isso by funciona saying. falando. And it's not what I say about E you não é o que eu digo a seu any more respeito. than it's about what God says about you. Nem é o que Deus diz a seu It's respeito. about what you say. Se trata do que About você you. diz sobre você mesmo.
So as one multimillionaire to Então, another, de um multimilionário para outro, I'm enjoying being with you eu tonight. gosto muito de estar com vocês aqui nessa noite. Give it back. Amen. Amém! Hallelujah. Aleluia! Turn to your neighbor. Olhe para o seu vizinho. Say, as one multimillionaire to Diga de another, um multimilionário para outro. you hadn't seen anything Você yet. não viu nada ainda. Glory to God. Glória a Deus. It'll change the way you think. Isso vai mudar a forma como você pensa. You'll start to think Você vai começar a pensar like a millionaire como um milionário before you actually see it. antes de você ver. But John said Mas João disse that you'll prosper que você prospera as your soul prospers. enquanto a sua alma prospera. That's the value of putting the word in your Esse é mouth. o valor de colocar a palavra de Deus na It's sua going to boca. change the way you think. Vai mudar a forma como você It's going to pensa. change the way you walk. Vai mudar a forma como você It's going anda. to change the way you live. Vai mudar a forma como você vive. All because you agreed with God Tudo porque você concordou com and Deus changed the way you talk. e mudou a forma como você fala. Glory to God. Glória a Deus. Somebody says, yeah, but how's God going to do it? Alguém pode dizer, sim, mas como é que Deus vai fazer? That's not your problem. Isso não é problema seu. Don't waste time with that. Não desperdice tempo com It's isso not não. necessary. Não é necessário. Jesus didn't say Jesus não disse, the mountain will move o monte vai se mover if you figure out how. se você descobrir como. He said it'll move Ele disse, vai se mover if you speak to se it. você falar com ele. So as one millionaire to another, Então, de um milionário para outro, your tithe's about to go up. os seus dízimos vão aumentar. Because when God increases your income, Porque quando Deus aumenta a sua renda, He expects you to increase your giving. Ele tem expectativa de você aumentar também a sua oferta. So as one multi-millionaire to Então, another, de um multimilionário para outro, great wealth is coming to this church. grande riqueza está chegando para essa igreja. Glory to God. Glória a Deus. Can you feel it? Você pode sentir? Can you feel it? Você pode sentir? I know God's not a feeling. Eu sei que Deus não é But sentimento. you can feel power in Mas this você room pode tonight. sentir poder nesse ambiente You hoje. can feel anointing in this Você room. pode perceber a unção nesse lugar. Glory to God. Glória a Deus. As one multi-millionaire to another, De um multimilionário para outro. I want to ride in your new car. Eu quero andar no seu novo carro. Your new jet, he said. Well, I can't take all of you. Eu não posso ouvir todo mundo. Não posso levar todo mundo para andar no meu As one carro. multi-millionaire to another, De um multimilionário para I outro. want to preach in your new church. Eu quero pregar na sua nova igreja. You want to hear me preach in your... Woo-hoo! Glória! Glória a Deus. All right, I got one more thing for you. Muito bem, eu tenho mais uma coisa And para I'm gonna você. close with this. E eu vou encerrar com isso. Go with me to Psalm 91. Vá comigo para Salmos 91.
Let's take this coronavirus, Vamos this pegar- Chinese disease, Vamos pegar esse coronavírus, essa doença chinesa, faca na caveira. e vamos enfiar a faca na caveira. Psalm 91. Salmos 91. Now God's word is medicine. Agora, a palavra de Deus é remédio. Proverbs 4 says so. Provérbios 4 diz isso. The doctor gives you medicine. Que o médico te dá remédio. What do you do with it? O que é que você vai fazer com ele? You put it in your bathroom? Você coloca lá You no put it in your armário kitchen? do seu banheiro ou na cozinha? No, you put it in your mouth. Não, você coloca na sua boca. What do you do with God's O medicine? que você faz com o remédio de Deus? Put it on the coffee table? Coloca lá na mesa do café? Lay it by the bed? Coloca lá aberta do lado da cama? Put it in your mouth. Não, coloca na sua boca. Hallelujah. Aleluia! Now Psalm 91 you're all familiar with. Salmos 91 vocês todos conhecem. And I want to show you how to take it as medicine. Mas eu quero te mostrar como tomar como remédio. He has said Ele disse about me, sobre mim, so that I may boldly para que say eu possa ousadamente about me. dizer sobre mim. He said it Ele disse in the second person. na segunda pessoa. I need to make it first person. Eu preciso colocar aqui na primeira pessoa. So No where it primeiro says, pronome. he that dwelleth in the secret place Então, of the Most High quando aqui diz aquele que habita no esconderijo do shall abide under the Altíssimo, shadow of the a Almighty. sombra do Onipotente descansará. I agree with God Eu concordo com Deus, by making it first person. fazendo isso ser a primeira pessoa. I dwell in the secret place, Eu habito no Of the Most esconderijo High. do Altíssimo. and I abide E eu descanso under the shadow of the Almighty. à sombra do Onipotente. Verse 2 says, Versículo 2 diz: I will say of the Lord, direi do Senhor, you are my refuge, tu és o meu Deus, fortress. o meu refúgio, my God, minha fortaleza, in you I will trust. e nele confiarei, em ti confiarei. Take every verse, Som. faca Pegue, na caveira. faca na caveira. Take every verse Pegue cada versículo and make it personal. e faça dele ser pessoal para você. Now, verse 3, Agora, versículo 3. surely he shall deliver me Certamente ele me from the livrará snare of the fowler do laço do passarinheiro and from the noisome pestilence. e da peste perniciosa. He shall cover me. Ele me cobrirá. Or you could say it like this Ou as a você prayer. pode dizer assim, como uma pessoa que You ora: cover me o Senhor me cobre with your feathers, com as suas penas and under your e wings debaixo das suas I asas. trust. Eu estou seguro. Your truth A sua verdade is my shield and é buckler. meu escudo e broquel. I shall not be afraid Eu não terei medo for the terror by night, do espanto noturno, nor for the arrow that flies by nem day. seta que voe de It's dia. about to get good here. Agora vai ficar melhor agora. I shall not be afraid Eu não terei for medo the pestilence that walks in darkness, da peste que anda na nor for the escuridão, destruction that wastes at noonday. nem a mortandade que assola ao meio-dia. Now you're going to hear as the days and weeks go by, Agora você vai ouvir enquanto as semanas e more dias and more passam, reports mais e mais on the relatórios news na mídia of people dying de from this pessoas disease. morrendo dessa doença. But the next verse Mas says, o próximo versículo diz: 1,000 shall fall at my side, 1000 cairão ao meu lado and 10,000 shall fall at my right e hand. 10.000 à minha But it direita, shall not come near me. mas eu não serei atingido. I don't want to see anybody die. Eu não quero ver ninguém morrendo. I hate to hear the bad news Eu odeio ouvir notícias that people are ruins dying in Italy, de pessoas que estão morrendo na people are dying Itália, in Spain, pessoas morrendo na Espanha, people are dying in different countries. pessoas morrendo em países diferentes. But for me, Mas para mim, 1,000 shall fall at my 1000 side, cairão ao meu and lado 10,000 at e my right hand. 10.000 à minha But it direita, will not come near e me. não me atingirá. Stand up and say it. Fique de pé e declare isso de novo.
Aleluia! The next verse, verse 8. Versículo 8. Only with my eyes Somente com os meus will I olhos behold and see the reward of the wicked. olharei e verei a recompensa dos ímpios. Because I have made the Lord my refuge, Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio and the Most High my e habitation. o Altíssimo a minha habitação. There shall no evil befall me, Nenhum mal me sucederá, neither shall any plague nem praga come alguma near my dwelling. chegará à minha tenda. It's not going to get in my Não house. vai chegar na minha casa, It's not não. going to get in my Não spouse. vai chegar na minha esposa, It's meu not gonna get cônjuge, in my não. children. Não vai chegar nos meus It's not filhos. going to get in my family. Não vai chegar na minha família, It's not não. going to get in my house. Não vai chegar na minha casa. Yes. Sim, For he has given his angels charge over me porque aos seus anjos deu ordem a meu to keep me respeito, in all my ways. para me guardar em todos os meus The caminhos. angels bear me up in their hands Os anjos me sustentam nas suas so mãos, that I don't dash my foot against the para stone. que eu não tropece o meu pé em pedra. I tread upon the lion and the adder. Pisarei o leão e a áspide. Faganagavera. And the young lion and the dragon I trample under feet. E calcarei aos pés o filho do leão e Oh, a glory serpente. to God. Oh, glória a Deus. And then God begins to speak. E então Deus começa a falar. And here's what God says. E é isso que Deus fala. Because he has set his love upon me. Porque tão encarecidamente me amou. Because Pastor Zé Roberto has set his love upon me. Porque pastor Zé Roberto tão encarecidamente me Therefore I amou. will deliver him. Também eu o livrarei. I will set him on high. Pô-lo-ei num alto retiro. Because he knows the name of Jesus. Porque ele conhece o nome de And he knows it's Jesus. above every name. E ele sabe que esse nome está acima de todo He shall nome. call upon me. Ele me invocará And I will answer e him. eu lhe responderei. I will be with him in trouble. Estarei com ele na I will angústia. deliver him and honor him. Livrá-lo-ei e o And honrarei. with long life. E com longa Long vida. life. Com vida Long longa. life. Vida Will I longa. satisfy him O satisfarei. and show him my E salvation. mostrarei a ele a minha He salvação. has said, Ele disse, so that I may boldly para que say. eu possa ousadamente dizer. And I say this to you E eu- without qualification. Te digo isso sem qualificação. If you'll get up every day Para qualquer um, se você And levantar speak todo out dia loud e falar em voz the alta, 91st Psalm os Salmos 91, with your family, com a if you sua have one, família, se você tem família, get them to say it. fale com que eles But falam, speak the 91st Psalm. mas fale em voz alta o Salmo Every day. 91 todo The dia. virus O vírus will not come into your não house. vai entrar na sua casa. So as one healthy multimillionaire to another, Então, de um multimilionário saudável para outro multimilionário I salute saudável, you. eu te and I saúdo. congratulate E eu you. te parabenizo. Glory to God. Glória a I Deus. said glory to Eu God. disse glória a I Deus. said glory to Eu God. disse glória